O Curtindo Contos dessa semana vai ser muito legal. Sabe por quê? Nós vamos falar sobre as mulheres empoderadas, extraordinárias, que fizeram e fazem a diferença em todo o mundo até hoje. São vários contos bem curtinhos. Vamos lá? E para contar todas essas histórias maravilhosas, vou usar esse livro aqui, ó, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. E nós vamos começar com a história de Alec Wek, essa supermodelo aqui, que é do Sudão. Vamos lá. Era uma vez uma garota chamada Alec, que sempre parava no pé de manga para recolher uma manguinha no caminho para a escola. Ela ia de casa para a escola, da escola para casa, ela parava lá na manguinha e pegava uma para comer. No vilarejo de Alec não havia água potável, nem eletricidade. E ela tinha que andar até um poço próximo da sua casa para matar a sede. Ainda assim, ela e a sua família viviam uma vida simples, mas feliz. Então, uma guerra horrível teve início, perto de onde ela morava. E a vida da Alec mudou para sempre. Quando as sirenes de alerta soavam pelo vilarejo, a Alec e a sua família tiveram que fugir da batalha. Tiveram que fugir para não acabar sofrendo com a guerra. Só que o problema é que eram épocas de chuvas e o rio que tinha próximo da cidade dela inundou. Então, para atravessar esse rio, ela tinha muito medo de se afogar, ela não sabia nadar, mas a mãe dela conseguiu ajudá-la a atravessar. Durante a viagem, para fugir da guerra, a mãe da Alec tinha bastante sal, então ela trocava o sal por outras comidas, por alguns outros mantimentos, inclusive por passaporte. Porque eles não tinham dinheiro nenhum, então eles tinham que fazer esse escambo que chama. Assim, eles conseguiram escapar da guerra até chegar em Londres. E lá, eles começaram a viver. Um certo dia, elas estavam num parque, a Alec estava brincando, quando ela foi abordada por um caçador de talentos, ou como a gente chama, os olheiros. Ele era de uma agência super famosa. E ele queria contratar a Alec como modelo da agência. Só que a sua mãe não queria nem saber dessa história, falou que de jeito nenhum a filha dela ia participar de uma coisa dessas. Só que o agente insistiu, falou que ela tinha todo jeito pra coisa e ela acabou concordando. Mas a Alec, ela era tão diferente de todas as outras modelos que instantaneamente ela se tornou a sensação do momento. Agora, ela quer que todas as garotas do planeta saibam disso. Frase dela: você é linda. Tudo bem ser diferente. Tudo bem ser tímida. Você não tem que seguir a multidão. Tem uma outra frase dela que diz o seguinte: quando a beleza emana de dentro, não há como negá-la. Linda, né? O próximo conto de hoje fala sobre Alicia Alonso, uma bailarina de Cuba. Ela nasceu em 1921. Uau! Vamos lá? Era uma vez uma garota cega que se tornou uma grande bailarina. O nome dela era Alicia. Alicia nasceu com uma visão normal e já logo no início se transformou numa grande bailarina maravilhosa. Só que quando ela estava com a carreira no ápice, ela acabou adoecendo. E a sua visão foi piorando cada vez mais. Ela foi obrigada a ficar de cama por meses e meses e meses. Mas ela tinha tanto desejo de dançar, mas tanto, que ela dançou do único jeito que ela podia. E aí ela fala assim: dancei na minha mente, cega, imóvel, deitada, aprendi a dançar Gisela. Um dia, a bailarina principal do balé de Nova York se machucou e eles chamaram a Alicia para substituí-la. E aí, ela já estava parcialmente cega, mas como é que ela podia recusar isso, né? Sabe por quê? Porque o balé era Gisela. Tudo aquilo que ela sempre sonhava, todo o balé que ela imaginava na cabecinha dela, ela foi chamada para participar. E aí ela não ia dizer que não, né? Assim que ela começou a dançar, a plateia se apaixonou por ela, ficou encantadíssima com ela. A Alicia dançou com graça e confiança, mesmo quase sem enxergar. Ela tinha ensaiado muito com seus parceiros e explicou para eles exatamente o lugar que eles deveriam estar
para ela saber que ali ela podia se jogar, que eles iriam estar lá para segurá-la e para dançar com ela. O seu estilo era tão único que ela foi convidada a dançar no mundo todo com a sua companhia de balé. Mas o seu sonho era levar o balé clássico para Cuba, na cidade natal dela, né? A sua terra natal. Ao retornar das suas viagens, Alicia começou a ensinar balé clássico para dançarinas cubanas. Ela voltou para o seu país e lá ela criou, né, essa escola. Fundou a Companhia de Balé Alicia Alonso, que mais tarde se tornou o Balé Nacional de Cuba. Olha só. Uma bailarina deve aprender com todas as artes. A próxima mulher extraordinária que vamos falar não é uma mulher, é uma garota. Ela nasceu em 97, no Canadá. O nome dela é Anne Makosinski. Era uma vez uma garota que não podia estudar, porque toda vez que anoitecia, a casa dela ficava muito escura e ela não tinha eletricidade. Mas um certo dia, a sua amiga Anne veio visitá-la e aí a amiga contou para ela tudo o que estava acontecendo, qual era o problema que tinha lá, que ela não podia estudar à noite. Só que a Anne, ela era ótima para construir coisas e era especialmente apaixonada por transistores. É um dispositivo que regula o fluxo de corrente elétrica. A garota já era super cabeçudinha. E ela disse o seguinte: e se eu pudesse inventar uma lanterna que é energizada pelo seu corpo? Falou para a amiga dela. Afinal, o nosso corpo dispersa muita energia na forma de calor. Nossa, mas elas ficaram animadíssimas. E aí a Anne ficou apaixonada pela ideia de que ela poderia levar eletricidade para várias pessoas. Que talvez as pessoas usando seu próprio corpo, a energia funcionasse. A Anne tinha apenas 15 anos, mas já tinha muita experiência em desmontar e remontar coisas. Ela vivia fazendo isso em casa. Assim que ela começou a trabalhar nessa nova lanterna misteriosa, ela chamou a lanterna de lanterna oca, porque ela construiu essa lanterna usando um tubo oco de alumínio e só. Quando ela apresentou essa invenção dela na feira de ciências do Google, ela ganhou o concurso em primeiro lugar. Imagina só, gente, uma menininha, uma garotinha. E é a primeira lanterna que não precisa de bateria, vento ou sol. Apenas o calor do corpo. Hoje a Anne é considerada uma das inventoras mais promissoras da atualidade. O sonho dela é disponibilizar a lanterna oca para várias pessoas, para todos os lugares que não têm eletricidade. E ela fala assim: gosto da ideia de usar a tecnologia para fazer do mundo um lugar melhor e manter o nosso meio ambiente limpo. Se você está vivo, você produz alguma luz. Anne Makosinski. Agora a gente vai falar sobre a Coco Chanel. Você já ouviu falar esse nome por aí, não ouviu? Eu tenho certeza. Ela foi uma grande estilista que morava na França, que nasceu na França. Aqui, ó, a fotinha dela, de preto e branco. Mas por que será preto e branco, gente? Vocês já vão entender por que isso se transformou numa grande novidade. Era uma vez no interior da França, uma garota que vivia num convento, cercada de freiras vestidas de preto e branco. O nome dela era Gabrielle Chanel. No convento, as garotas aprendiam a costurar, só que elas não tinham tecidos coloridos, elas não tinham muitas opções de tecido. Então elas usavam o restinho do tecido das roupas das freiras, que eram pretas e brancas. E assim, todas as bonequinhas delas tinham essas roupinhas, né? Quando ela cresceu, a Gabrielle passou a trabalhar como costureira de dia e à noite. Ela cantava em bares. Os soldados para quem ela cantava nesses bares chamavam ela de Coco. E esse apelido acabou pegando pro resto da vida dela. A Coco sonhava em ter sua própria loja em Paris. E um certo dia, um amigo muito rico dela emprestou um dinheiro para ela realizar esse sonho.
As roupas da Coco eram fabulosíssimas. A alta elite da França amava as roupas dela. Mesmo quando o tecido só era liso, porque naquela época era muito importante ter vários detalhes, né? E aí as chiques senhoras parisienses chegavam e perguntavam: nossa, onde que você comprou isso? E ela respondia: eu mesma faço. Pode passar lá na minha loja que eu vou fazer uma para a senhora também. E assim os negócios cresceram tão rapidamente que logo ela pôde devolver o dinheiro que ela tinha pego emprestado com um amigo. A sua peça de roupa de maior sucesso foi o clássico vestidinho preto. Ela transformou a cor que sempre as pessoas usavam em funerais numa coisa chique, glamurosa, para usar em eventos à noite. Pode perguntar aí pra mamãe, pra vovó, pra titia. Com certeza todas elas têm o vestidinho preto. O estilo de várias das roupas que usamos hoje foi muito influenciado pela Coco Chanel, a estilista que começou fazendo roupinhas de bonecas com retalhos das saias das freiras. Algumas pessoas pensam que o luxo é o oposto da pobreza. Não é. É o oposto da vulgaridade. Coco Chanel. E pra gente terminar o Curtindo Contos de hoje de uma forma super especial, eu vim falar de uma brasileira. Uma brasileira que viveu anos e anos e anos, até quase o final da sua vida, fazendo uma profissão, mas sabendo que lá no fundo ela tinha um sonho que ela sabia que ela ia poder realizar. Cória Coralina. Sou uma mulher que escalou as montanhas da vida, removendo pedras e plantando flores. Ela nasceu em agosto de 89 e faleceu em abril de 85. Era uma vez uma casa em uma ponte. Lá vivia uma garotinha chamada Cora, que sabia que era poetisa. Mas a sua família não achava nada disso. Eles não queriam que ela lesse livros, muito menos que ela fosse para a escola, para o ensino médio. Eles pensavam que o trabalho, que a obrigação da Cora, era se casar e ter filhos. E só. Quando ela cresceu, a Cora se apaixonou por um homem, realmente eles se casaram. Ela se mudou com ele para a cidade grande e eles tiveram 4 filhos. Ela trabalhou em todos os tipos de emprego para garantir que os filhos pudessem ir à escola, pudessem estudar. A Cora teve uma vida muito ocupada, mas ela nunca se esqueceu de que era uma poetisa. Ela escrevia todos os dias. Quando ela estava com 60 anos, ela se mudou de volta para aquela casinha na ponte e decidiu que era hora de começar sua carreira como poetisa. Só que a Cora ainda precisava de muito dinheiro para se manter, para comprar suas coisas, para comprar roupa, para comprar os seus mantimentos. Então ela assava bolos e vendia junto com os seus poemas, junto com as suas poesias. Os poemas de Cora começaram a ser admirados por outros poetas e escritores. Foi aí que ela começou a ganhar prêmios, medalhas, e quando ela estava com 75 anos, ela publicou o seu primeiro livro. Ou seja, gente, nunca é tarde para começar, nunca. Jornalistas vieram do país todo para entrevistar a Cora, enquanto ela assava bolos. E quando eles se foram, ela se sentou à escrivaninha dela, começou a escrever de novo, cercada pelo cheiro delicioso de tortas, bolos e biscoitos que ela mesma fazia. Cória Coralina. Espero que vocês tenham curtido muito o Curtindo Contos de hoje. Das histórias de ninar para garotas rebeldes. E tem muito mais. Além desse livro aqui, que é o capítulo 1, que é a primeira edição, nós temos uma segunda edição, que no próximo Curtindo Contos aí você vai poder assistir mais algumas historinhas. E com certeza a gente vai voltar a falar dessas mulheres extraordinárias, não é? Então, até a próxima!